Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nessa segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021, começando o mês de agosto, começando a semana. E nada melhor do que a gente começar a semana decidindo coisas, né? Decidindo mudanças, decidindo o nosso futuro, decidindo por viver melhor, decidindo novas formas de viver, né? Como que a gente quer viver. E a gente decide todos os dias. É impressionante a quantidade de decisões que nós precisamos tomar durante um dia. Você já se perguntou quantas escolhas você já fez hoje ou quantas decisões você toma num dia? São muitas decisões que a gente precisa tomar num dia. Estudos mostram que nós decidimos tudo. Até quando nós não decidimos, nós estamos decidindo. Nós estamos decidindo se manter no lugar que nós estamos. A gente está decidindo se manter parado, a gente está decidindo não viver novas experiências, né? E tudo é decidido. Se você quer doce ou salgado, se você quer azul ou amarelo, se você quer ir para a praia ou para o sítio, se você quer viver feliz ou triste, se você quer viver resmungando ou se você quer viver alegre, né? Se você vai viajar ou se você vai ficar em casa, se você vai comer carne ou se você vai comer peixe. Então, tudo você decide. Escolhas e opções é o que mais está disponível para um ser humano. E são os sims e os nãos que você diz e os caminhos que você escolheu, os caminhos que você deixou para trás, os caminhos que você desprezou, que trouxeram você até aqui. E a pergunta é: será que eu e você está satisfeito com os resultados que a gente conseguiu com essas escolhas que nós fizemos? Né? A questão é que nem sempre nós estamos com os resultados alinhados aos nossos desejos. Né? E quando nós tomamos uma decisão, a gente muda um curso de vida, a gente muda destino. Né? As nossas decisões, ela tem a capacidade de mudar o nosso destino e mudar o destino das pessoas que estão à nossa volta. A nossa decisão tem a capacidade de nos mostrar novas experiências, de fazer com que a gente reflita as nossas ações, né? E recolocar muitas vezes a nossa vida num curso diferente. E tem coisas que talvez você e eu queiramos muito, mas em algum momento da vida falta priorizar. E priorizar uma ação de uma decisão que nós tomamos é todos os dias decidir por continuar sustentando aquela decisão. Né? E muitas vezes isso causa angústia, isso causa frustração, porque o nosso dia a dia nos engole. Mas você precisa entender que decidir não é algo eterno, não é algo para sempre, mas é algo importante, é algo que precisa acontecer todo o tempo. A pessoa que não decide, como eu falei mais cedo, ela está decidindo a continuar no lugar que ela está. Ela não prospera, né? Ela não avança, ela não vivencia coisas novas. E isso é para tudo. As nossas escolhas, elas colocam a gente numa posição ou em outra posição. Né? Viver coisas boas ou viver coisas melhores. Viver como a gente está vivendo ou ter novas experiências a partir das decisões que nós tomamos. E quando a gente está falando de decisão, voltando para o que as benditas arquitetas fazem, a gente está falando, inclusive, de decidir por adquirir um imóvel novo. A gente está decidindo por continuar morando na mesma casa que a gente mora, continuar vivendo as mesmas experiências que a gente vive e muitas vezes manter aquele sonho, né, de que eu quero mudar minha casa, eu tenho um sonho de ter uma casa do sonho, mas eu não consigo dar o primeiro passo rumo a essa direção. E decidir não fazer nada, inclusive pelo seu imóvel, você está optando muitas vezes por não vivenciar novas experiências naquele espaço.
né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de decidir fazer uma mudança no seu imóvel, uma mudança na sua casa, porque tem lembranças antigas daquele lugar. Ou porque muitas vezes não acredita que ela é capaz de iniciar uma reforma e terminar. Ou ela não se desfaz daquele imóvel porque ela não tem certeza se ela vai se adaptar a um novo lugar se ela for morar, né? Às vezes a pessoa se conforma tanto com o lugar que vive que não enxerga novas possibilidades de vivenciar outras experiências, de experimentar outros lugares, de experimentar a vivência de outros bairros, de conhecer novos caminhos, né? Novos lugares, de ter na sua casa um ambiente que favoreça as suas atividades principais, que integre a sua família, que melhore a ventilação e a iluminação. Então, as decisões que nós tomamos para a nossa vida, elas também passam pela decisão que nós tomamos pela casa que a gente mora, né? Quando você decide que a sua casa vai ser um lugar melhor, que a sua casa vai ser um lugar mais bonito, que a sua casa vai ser um lugar funcional, que a sua casa vai ter mais ventilação, né? Que você vai receber mais pessoas na sua casa, mas você está morando hoje num espaço limitado, talvez você esteja morando num apartamento, ou talvez você esteja morando numa casa que não tenha uma estrutura suficiente para que você viva como você gostaria de viver, né? E quando você resolve pensar nesse espaço, às vezes você não tem coragem de tomar o primeiro passo, que é buscar a informação de um profissional para avaliar aquele espaço que você tem e lhe dar possibilidades de fazer mudanças, né, atendendo à necessidade que você tem e a forma que você quer utilizar aquele espaço. Muitas pessoas passam anos vivendo numa casa grande, quando ela não precisava mais daquele espaço todo e não tem, não toma a decisão de fazer uma intervenção naquela casa ou vender para mudar de local, ou transformar aquele imóvel num outro tipo de uso, reduzir um pouco mais esses espaços, ou melhorar, simplesmente retirar paredes para ampliar esse espaço. Então, você que tem dificuldade de tomar esse tipo de decisão, do que você vai fazer no seu imóvel, do que você quer para a sua vida, como é que você quer viver na sua casa, muitas vezes você está deixando de lado a vivência de novas experiências, porque você ainda está preso a realidade que você vive, né? E tudo bem se você ama essa realidade, mas será que você não pode melhorar um pouco mais, né? Será que não está na hora de dar uma modificada nesse ambiente para que você possa utilizar esse espaço de uma forma melhor, né? Utilizar esse espaço de uma forma que realmente atenda às suas necessidades? Quantos projetos nós fizemos de pessoas que precisavam, por exemplo, de uma porta mais larga, porque de repente foi um pai ou a própria pessoa que sofreu um acidente, que estava com dificuldade de locomoção e não conseguia passar por aquele espaço, tinha necessidades novas. E quantas pessoas continuam vivendo no mesmo espaço porque não tomaram a decisão simplesmente de abrir uma porta maior? Então são pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente vai deixando para trás e a gente vai abrindo mão de viver experiências maravilhosas, de viver experiências melhores, porque a gente às vezes está acostumado com aquela experiência que a gente vivencia e não consegue se desprender dela, ou não enxerga que é possível viver muito melhor, né, quando você tem um espaço. Entenda que todo tipo de atividade ele é desenvolvido no espaço físico, né? E quando você decide viver melhor, você está pensando, inclusive, naquele espaço que você vai desenvolver essas atividades, naquele espaço que você vive, que você trabalha, né? E quando você está dizendo que você quer continuar daquela forma, você está dizendo não para viver experiências muito melhores. Mas quando você decide que você vai mudar, muitas vezes um espaço que não lhe agrada, ou que você vai mudar de casa, que você vai vender o imóvel que você já tem, porque você precisa de um espaço maior ou de um espaço menor, você está dizendo chega para aquela situação que você está vivendo. E você está dizendo sim para vivenciar coisas muito maiores e melhores. Então você está dizendo chega para a falta de conforto muitas vezes. Você está dizendo chega para o espaço pequeno.
Você está dizendo chega para a falta de convivência familiar, porque às vezes você mora num espaço pequeno ou o seu espaço é limitado, mas você tem um terreno grande, maior lá fora, que você não utiliza porque não tem uma cobertura, por exemplo. E aí você não recebe seus amigos, você não tem espaço para os seus filhos brincarem, né, numa área externa. Você não tem espaço para colocar um carro de repente na garagem, ou simplesmente aquele espaço você quer fazer uma horta e você nunca deu o primeiro passo para começar a mexer naquela terra que está disponível ali para você. Então, decidir a forma que você quer viver é decidir também mexer naquele espaço que você tem e dizer chega muitas vezes para aquela situação que você vivenciou e se acostumou, que não é nem sempre a melhor, né? E você às vezes tem certeza que ela não é a melhor. Então, quando você decide, você está dizendo chega para todas essas coisas. Você está dizendo chega para a desorganização, você está dizendo chega para o espaço obsoleto, você está dizendo chega para um lugar sujo, para uma parede que não está pintada, você está dizendo chega para talvez um telhado que não tenha forro. Mas isso não é simplesmente colocar esses materiais no lugar. É você dizer sim para viver muito melhor, para proporcionar experiências diferenciadas para a sua família, né? Para você criar momentos com as pessoas que você ama e que você quer do seu lado, para você ter mais conforto e oferecer mais conforto para as pessoas que você ama, para você ter espaços maiores, para você ter espaço mais funcional. Quando você diz sim para uma mudança no seu espaço físico, você também está dizendo sim para uma mudança de vida. Você está dizendo sim para melhor qualidade de vida, né? E porque você quer um lugar que atenda o seu modo de viver. Afinal de contas, o espaço que a gente vive, ele traduz quem a gente é. Então, se você tem um espaço que ele é organizado, você tem um espaço limpo, se você tem um espaço arejado, se você tem um espaço ventilado, se você tem um espaço bonito, aquilo traduz também parte da sua personalidade. E aquilo traduz que você é uma pessoa que tomou decisões para que aquilo acontecesse na sua vida. E quando você continua se arrastando, muitas vezes, morando num lugar que você não gosta, morando num lugar que não atende às suas necessidades, que não é funcional, muitas vezes que é escuro, mas que você também não toma a atitude de transformar aquele espaço num lugar melhor, que transmita o momento, inclusive, que você está vivendo, né? Ou como você gostaria de viver, aquilo é uma decisão. Você está dizendo que você não decidiu fazer nada por aquilo e você está conformado em viver daquela forma. Então, se você é dessas pessoas que vai dizer não para a forma que você está vivendo até hoje, que não lhe agrada, seja muito bem-vindo ao time das pessoas que decidem viver melhor. Se você vai dizer sim para essa mudança de vida que você vai aplicar na sua vida, que você vai aplicar no seu espaço físico, entenda que você vai ter a possibilidade de viver novas experiências e possibilitar experiências para outras pessoas que você ama, no espaço que você vive, né, vivendo muito mais e melhor e aproveitando realmente o que tem de melhor, que é a família. Então, quando você constrói um espaço, quando você decide construir um espaço muito melhor para você e para sua família, você está dizendo para o resto do mundo que você está vivendo do jeito que você quer viver, que você conseguiu alcançar sonhos que talvez você tenha tido lá atrás e que você batalhou pra caramba para chegar onde você está. Então, se você toma a decisão de fazer mudanças na sua vida, sejam de hábitos, fazer mudanças no seu espaço físico, fazer mudanças, de repente, só num ambiente da sua casa ou um móvel. Muitas pessoas não tomam nem a decisão de mudar um móvel de lugar e às vezes é uma coisa que incomoda muito elas. Mas continua ali, na desculpa da falta de tempo, na desculpa do não tenho dinheiro e na desculpa de que eu gosto da forma que eu vivo, né? E tem sempre alguma coisa que a gente precisa mudar. E quando a gente não muda, a gente está abrindo mão de vivenciar novas experiências, experiências muito melhores, experiências que você talvez não tenha experimentado ou que você esteja assistindo na vida dos outros
né, dando a desculpa de que você não pode, porque muitas vezes você não tem dinheiro, quando na realidade você pode, mas você ainda não tomou a decisão de fazer aquilo para a sua vida. E por falar em mudança, né, eu venho trazer um recado das benditas arquitetas que quer contribuir com as pessoas que estão dispostas a fazer mudanças nas suas casas, nos seus apartamentos, nos seus imóveis, na sua vida, que querem viver melhor com o seu modo de viver, né, proporcionando situações e momentos maravilhosos para sua família. Nós estamos selecionando 3 pessoas que estejam dispostas a transformar seus espaços. Essas pessoas precisam ser nossos seguidores, então se você ainda não é nosso seguidor, você vai lá nas nossas redes sociais, comece a nos seguir e transmita também essa mensagem para outras pessoas que podem fazer muito bem para a vida delas e para os imóveis dela. E a gente vai dar orientação de como você pode transformar o seu espaço num espaço melhor, que atenda às suas necessidades, que atenda ao seu modo de viver, que traga novas possibilidades para a convivência familiar na sua casa e transformar o seu espaço num espaço que você sempre sonhou. Pode ser um cantinho, de repente pode ser a criação de um móvel, pode ser uma mudança na sua casa, uma mudança que você quer fazer há muito tempo, mas você ainda não se encorajou porque você não sabe como começar. Nós vamos estar selecionando 3 pessoas, então aproveite, curta, nos siga e participe, mandando um direct pra gente, dizendo sim, quero transformar a minha casa na casa dos meus sonhos e que essa transformação caiba no meu bolso, porque é dessa forma que a gente trabalha, entendendo a realidade da pessoa, respeitando o sonho que ela tem e entendendo aquele espaço físico para que a gente possa proporcionar soluções que caibam no bolso das pessoas, porque a gente entende que se você sonha e você não consegue pagar por esse sonho, o hoje, né, a gente precisa adequar isso. E não quer dizer que você vai se limitar ao que cabe no seu bolso, porque você pode fazer um planejamento, nós ajudamos você para isso. Nós ajudamos você com isso, para que você possa realmente alcançar o imóvel que você sempre sonhou, a casa que você sempre sonhou, seja começando pela mudança de um pequeno espaço, seja pela construção de uma casa, seja mudando aos poucos, ou seja mudando de uma vez. Mas o que importa é que você tenha um plano, que você saiba qual é o roteiro que você vai fazer para que você alcance a casa dos seus sonhos. Então, eu convido você hoje a participar dessa mega oportunidade e convido você também a analisar os seus espaços, a decidir o que é que você precisa mudar dentro da sua casa para você viver melhor, que decisão você precisa tomar para você dar esse primeiro passo, o que é que você precisa abrir mão para dar esse primeiro passo e o que é que você precisa, em que você precisa se encorajar para buscar alguém que possa orientar você a investir o seu recurso da melhor forma possível e fazer com que você transforme o seu espaço para que caiba nele o seu modo de viver. Eu deixo uma boa tarde para todo mundo, quero parabenizar a todos e que a gente possa se encontrar na quinta-feira às 19h20 com as benditas arquitetas ao vivo, eu, Ana Karina e Elaine, na quinta-feira às 19h20 e toda segunda-feira às 13h30 uma bendita dica ao vivo. Então a minha bendita dica ao vivo de hoje é que você decida viver melhor.